Então, dando seguimento ao assunto servidores públicos, vocês podem colocar aí no chat, onde a gente parou na última apresentação. Né? Vou só fazer aqui uma breve revisão do que a gente abordou. Eu falei que servidor público é uma qualificação jurídica que tem que ser observada com muito critério, porque a gente primeiro falou em aulas anteriores sobre a expressão agente público, que é mais genérica, né? Ela vai albergar qualquer pessoa que mantenha qualquer vínculo com o poder público, mesmo que sem remuneração, temporariamente. Falei para não confundir isso com os agentes, que é uma expressão genérica, então não confundir com agente político, porque isso é um gênero, agente público, agente político é uma espécie, tá? Ok? Então, eu falei que a gente deveria observar aquela dicotomia Lúliman que eu tinha abordado sobre agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados, tá bom? Ela é muito atual e importante para essa temática. Mas relembrei a vocês que os servidores públicos, eles estão ocupando cargo público, tá? E eles ocupam esses cargos na administração direta e na administração indireta, desde que essas entidades sejam pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Então, quando você olhar para a administração direta, aí é tudo pessoa jurídica de direito público, tá? Quando vai para a administração indireta, são as autarquias, as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, tá bom? Então, essas entidades aí, elas são ocupados os cargos por servidores públicos, tá bom? O restante das entidades da administração indireta são empregados públicos, ok? Não esqueçam dessa distinção. Falei também a diferença de função de confiança para cargo em comissão, né? A função de confiança para os servidores públicos, ocupante de cargo, e o cargo em comissão não. Qualquer pessoa é de livre nomeação, não tem concurso, né? Mas lembrando que tanto a função como o cargo é para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso, infelizmente, tem sido muito descumprido no Brasil. Além do acesso a cargo, emprego, função, privativo de qualquer brasileiro ou estrangeiro. Tá? Lembrando que o estrangeiro tem os requisitos lá do Estatuto do Estrangeiro ou legislação própria nesse sentido. Tá bom? Falei várias questões referentes a concurso público, aprovação dentro do número de vagas, exame psicotécnico, né, portadores de deficiência, etc. E eu concluí falando de remuneração dos agentes públicos. Abordei a questão do subsídio, né, que é aquele estipêndio, remuneração fixada em parcela única, tá, pela qual não há qualquer tipo de acréscimo, sinal, prêmio, verba de representação, qualquer outra espécie remuneratória, que é a remuneração dos agentes políticos, tá bom? Deputado, senador, chefe do executivo, membros do Ministério Público, da magistratura, etc. Então, essas pessoas recebem o subsídio, temos os vencimentos, que é para os servidores públicos em geral, tá bom? E o salário, que é a remuneração dos empregados. Tá? Falei também da pensão e dos proventos. Proventos de aposentadoria e pensão, quem for lá um beneficiário em razão do falecimento, ou alimentos, pensão alimentícia, etc. Tá bom? Continuando, pessoal, eu coloquei aqui um tema novo para vocês que trata do trabalho temporário. De certo modo, eu também já havia adiantado um pouco quando abordei aquela distinção de agente público, agente político, etc. E eu falei que entre os agentes administrativos a gente tinha os temporários, né? E a Constituição coloca no artigo 37, inciso 11, 9, aliás, que a lei, vou ler aqui expressamente o que está dito na Constituição, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, né?
Detalhe, essa questão de trabalho temporário, esses agentes, eles não são servidores públicos, muito menos empregados públicos. E lembram que eu abordei isso dizendo que eles são contratados. É um contrato de direito público, né? Então, apesar deles receberem uma, uma remuneração, né, uma função, exercício de uma função remunerada, não é exercício de um cargo público ou emprego público, né? Inclusive, havia abordado a vocês que se, por exemplo, a pessoa, um professor substituto, que é um caso bem típico, né, de um temporário, se ele não receber a remuneração pela universidade que ele está trabalhando, ele vai entrar com a ação de cobrança. Onde é que vai tramitar essa ação de cobrança? Na justiça comum, tá? É a justiça comum, federal ou estadual. Se o servidor, desculpe, se o professor passou numa seleção para professor substituto de universidade ou de uma fundação estadual, vai ser na justiça estadual. Se for federal, vai ser na justiça federal, ok? Coloquei aí também para que não esqueça que, na verdade, para esses temporários não há um concurso público, é uma seleção pública, tá? Até publicação no Diário Oficial, mas, na verdade, é um processo mais simplificado. Você comparar o processo de contratação de um professor efetivo de um professor substituto, né? Um professor substituto nem prova de título tem. Então é mais simples. Não estou dizendo que é uma complexidade bem diferente, mas é um processo mais simples o da contratação de um temporário. Não passa por exames físicos, não passa por prova de títulos, os recursos são mais sucintos, enfim, é um processo mais simplificado, como a própria lei coloca, tá bom? Então, para essa contratação pública, eu coloquei os 5 requisitos. O primeiro deles, os casos são excepcionais e previstos em lei, né? Essa questão de contratação para necessidade temporária, a legislação prevê isso. O prazo de contratação tem que ser predeterminado. Essa necessidade tem que ser temporária, se for uma necessidade permanente da administração pública, não pode ser temporária. Infelizmente, isso acontece muito. Então, tem aqueles agentes comunitários, né, que tem contratos aí, tem gente que é agente comunitário por 10 anos. Professor da rede municipal tem vários contratados que estão há mais de 10 anos lá como professor temporário nos municípios, né? E vez por outra a gente vê uma notícia que o ente municipal colocou para fora, ou não prorroga contrato. Na verdade, isso aí faz parte porque eles são temporários. Então, não existe estabilidade, não são servidores públicos, tá? Então, mas isso pode até ser objeto de contestação no Tribunal de Contas, de modo que essa necessidade tem que ser uma necessidade temporária. Por exemplo, agora em época de pandemia, pode ser necessária a contratação de médico, enfermeiro, etc. Bom, outro ponto, tem que ter interesse público que seja excepcional, é uma complementação do item anterior, não pode ser um interesse público contínuo. Essa necessidade de contratação seja indispensável, tá bom? Se não vedada a contratação para serviço ordinário permanente do Estado, né? Então, não pode ter, por exemplo, essas contratações temporárias para aquilo que efetivamente tem que ser objeto da prestação contínua dos serviços públicos. Mas, infelizmente, é descumprido, tá? Infelizmente, a legislação ela não tem sido tocada ipsilíteres, como determinou. Isso aí são precedentes retirados de um recurso extraordinário lá para o Supremo Tribunal Federal. Não estou lembrando agora o número. Tá bom? Então, passando à frente, essa questão do trabalho temporário, está lá no artigo 37. A gente vai falar agora da remuneração e da revisão geral. O artigo 37, inciso 10, da Constituição, coloca que a remuneração dos servidores públicos e subsídio, né, serão fixados ou alterados por leis específicas, que é muito importante, tem que ter uma lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Coloquei aqui as iniciativas para vocês, então, cargo de estrutura do Poder Executivo Federal, privativo do Presidente da República, se for
a estrutura do Executivo Estadual Municipal, respectivamente, governador e prefeito, que vai ter iniciativa privativa para propor lá o projeto de lei de revisão geral, porque ele que vai ter o orçamento, ele que tem o planejamento, e isso não pode passar do Poder Legislativo, pelo Poder Legislativo, tá? A iniciativa, no caso, claro que a tramitação, a votação, sim. Para os cargos da estrutura da Câmara dos Deputados, a iniciativa vai ser privativa dessa casa, ela também que vai ter a iniciativa para propor o projeto de lei. Senado, a mesma lógica, e Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores e Tribunal de Justiça também a mesma lógica, tá? A lógica da do tribunal que vai ter a iniciativa de propor lá o projeto de lei, só a iniciativa, tá bom? Aqui tem um questionamento se essa é a lei 8.112. Essa lei em relação ao que, Jaqueline? Tu pode só especificar? Você está falando da contratação temporária ou de outro assunto? Isso, a Lei 8.112 é a lei, é o Estatuto dos Servidores Públicos da União, tá bom? Mas eu estou, nesse caso, comentando aqui o artigo 37 da Constituição Federal, tá? Mas a Lei 8.112 é o regime jurídico único dos servidores públicos federais, tá? No estado do Ceará, nós temos, cada estado tem o seu próprio estatuto, sua própria lei, e cada município também, tá bom? Por isso que você estava perguntando qual era a lei que falava da contratação temporária. É a Lei 8745/93, ok? Então, por exemplo, a lei aqui, ela vai elencar expressamente o que é necessidade temporária. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Assistência em situações de calamidade pública, nós estamos passando, pandemia, emergência em saúde pública, recenseamento, então o censo, o IBGE sempre faz, professor substituto e estrangeiro, professor visitante, né? Tá bom? Demarcação territorial, questão finalística das Forças Armadas, enfim, algumas questões que estão aqui previstas expressamente nessa lei. Então, fora dessas situações, você não pode enquadrar como uma necessidade temporária, tá bom? Então, isso não é tão livre aí para o gestor. Então, voltando aqui, a gente estava comentando sobre essa questão da revisão geral anual. Uma questão que se coloca é: professor, os servidores públicos têm direito à revisão geral anual? Isso aí está sobre o pleito do Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a repercussão geral do caso, mas a priori as decisões que tem, elas não asseguram esse direito à revisão geral anual, sobretudo com base na inflação, né? Então, se acha que o servidor público pode ter direito a todo ano ter uma correção que seja, no mínimo, aquela correção lá da Selic, da inflação, não. A gente vai, inclusive, falar aqui da questão da irredutibilidade dos vencimentos, então, não há esse direito ao reajustamento em razão da perda do poder aquisitivo da moeda, não. Tá bom? Geralmente, tá, há essa legislação, então, o governador, o presidente da República, o prefeito faz essa lei. E quando, no período de crise, por exemplo, nos últimos 3 anos, desde 2017, depois da época do impeachment da ex-presidente Dilma, os estados vêm encontrando dificuldade, tá bom? E as revisões gerais, elas estão sendo meramente simbólicas, tá? Para evitar algum tipo de greve, então coloca 1%, 2%, que há, inclusive, um achatamento do salário dos servidores públicos em comparação com a inflação, tá? Então, é um dispositivo que ainda vai ser interpretado pelo Supremo Tribunal Federal para dizer se é uma norma de eficácia plena ou não, se o dever é tão somente do chefe do executivo propor o projeto de lei num índice que seja, enfim, mesmo insignificante, mas essa revisão com base na inflação não é a interpretação que se faz do artigo 37, inciso 10 da Constituição. Tá bom? Limite de remuneração dos servidores públicos, pessoal. Isso aqui é uma questão que gera
bastante discordância e infelizmente, descumprimento no nosso direito. O que é que diz aqui o inciso 11 da Constituição? Detalhe, pessoal. Esse inciso 11 ele foi colocado, né, por emenda constitucional em 2003, tá bom? Até 2003 havia, e ainda há uma farra, né, de remunerações, mas foi para travar um pouco essas questões de servidor público marajá, né, essa é uma expressão que era muito utilizada. Na verdade, como é que surgiu essa ideia de servidor público marajá, né? Inclusive, já advoguei para servidor público. Eu peguei um caso da servidora pública que saiu com o maior salário do Brasil. Saiu na revista, não sei se foi Veja ou foi Isto É, essas revistas aí nacionais, né? Saiu lá que a minha cliente tinha o maior salário do Brasil. Porque olhando pelo o portal de transparência, os rendimentos brutos que ela tinha realmente eram o maior do Brasil. Era tipo, sei lá, 130 mil reais, né? Mas ela recebia tão somente do teto, né? Era tipo 20 mil reais, 19 mil reais. Tá? Então, nesse caso, por que, que a remuneração dela estava 130 e poucos mil reais, professor? Porque, na verdade, ela era pensionista, então ela tinha um cargo, federal, tá? Um cargo privativo de bacharel em Direito. Ela tinha também um cargo de professora de instituição de ensino, tá bom? O marido dela também tinha um cargo federal e tinha outro cargo de professor. Então, era como se eles tivessem 4 cargos. Tá? E aí, o marido dela faleceu e ela foi pedir a pensão, né? E quando foi fazer o somatório dos vencimentos deles, chegava a 137 mil reais bruto, né? Sem os descontos e sem os abates. E aí ela saiu nas revistas sendo criticada como Marajá e tal, mas, na verdade, quando saiu a reportagem, ela só recebia um teto, tá bom? Ela não quis processar as revistas, enfim, que as pessoas esquecessem do nome dela, né? Mas aí, eu entrei com ação, né? Vou já responder, Calma. Eu entrei com ação porque nós entendíamos, e aí eu fui fazer uma pesquisa e o Tribunal de Contas já tinha um precedente, nós entendíamos que eram para ser aplicados aí 2 tetos. O teto dela, servidora pública, tá? Então pegava lá as duas ocupações dela, então tinha direito a um teto, e o teto da pensão, porque a pensão, o marido dela, ele contribuiu, né? Então foi pago tributação por vários anos, ele era aposentado, né, quando faleceu, então não havia por que ser suprimida esse direito à pensão, porque a pensão ele tem como princípio básico a manutenção da família, né? Então, quando ele faleceu, a família como um todo dependia daquela renda, que eram 2 vezes o teto. E nós provocamos o Poder Judiciário e conseguimos uma liminar, né? Essa ação ainda está pendente de repercussão geral, nós ganhamos em 2 instâncias, e como o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse caso, não nesse processo, mas em outros, o processo foi sobrestado, já está sobrestado há, sei lá, mais de 8 anos, já faz uns 8 anos que isso, eu entrei na UFC em 2002, né? Então, mais de 8 anos esse processo está sobrestado. Então, vamos aguardar o deslinde, mas geralmente a doutrina administrativista entende que qualquer acumulação você só tem direito a um teto, tá bom? Hoje ela recebe os 2 tetos, em razão da liminar. O teto dela, enquanto servidora pública, que tem 2 ocupações, com a acumulação de cargos legal, que eu abordei na aula passada, né? Que era um cargo técnico e outro de professor, e a pensão que ela recebia
está um outro teto, tá bom? Então, ela continua recebendo, ainda hoje, os dois tetos, tá? Ela passou mais ou menos uns entre 4 e 6 meses sem receber essa pensão, tá? E, inclusive, na época, até se cogitou, poxa, é meio que injusto, né? Era melhor ela abandonar o cargo público dela para receber uma pensão do que, enfim, insistir nessa ideia maluca de interpretação que a administração pública queria, né? Então, mas não quis continuar trabalhando, brigar na justiça e recebeu lá, por meio de uma decisão liminar, que foi confirmado na segunda instância, né? Mas ainda está em grau de recurso, tá bom? Essa questão de remuneração de servidor público federal e estadual, os sistemas são interligados, né? Então, você tem você tem que fazer essa comunicação. Eu só não sei do ponto de vista operacional como é feito essa esse abate mensal, né? Na verdade, eu nunca vi um caso, nenhum servidor nunca me procurou para mostrar contra-cheque, tá bom? O que eu, o que eu peguei uma vez, há muito tempo atrás, olha que caso curioso. Uma cliente me procurou porque ela era servidora pública de um órgão público estadual, né? E ela recebia uma pensão do pai dela que era militar, tá? E quando ela passou no concurso público, lá para o órgão público que ela trabalha, um concurso público estadual, ela foi lá no setor das Forças Armadas e informou que havia passado no concurso público e que, enfim, foi atualizar os dados cadastrais dela lá no órgão militar. Eu sei que depois de 20 anos, mais de 20 anos, o poder público abriu, olha que coisa maluca, o poder público militar, né? Agora eu sou péssimo de patente militar, mas digamos que seja um general, coronel, lá sei o nome disso, com todo respeito, né? Mas a autoridade militar mandou abrir um processo administrativo, né? Olha que maluco. Um civil estava respondendo a um processo administrativo na justiça, ou não era nem justiça, lá um inquérito militar administrativo, dizendo que supostamente ela estava recebendo acima do teto, né? Que ela estava acumulando a pensão indevidamente. E ela provou, né, que a acumulação era legítima e que ela não estava, que ela tinha direito aos dois tetos, né? Eu sei que teve que entrar com mandado de segurança preventivo para evitar que fosse cortada a pensão dela, né? Porque eles ameaçaram a não somente cortar, mas como que ela devolvesse, sei lá, vários anos, acho que 5 anos, em razão da prescrição, né? A pensão que ela estava recebendo, que dava um valor, sei lá, de uns 300, 400 mil reais com as correções, né? Então, enfim, mas, em geral, a doutrina administrativista coloca que esse limite, né, eu até coloquei aí na observação para vocês, se aplica à soma dos valores recebidos em qualquer hipótese de acumulação. Duas remunerações, dois subsídios, um subsídio com provento, pensão, etc. Então, tem uma pergunta aqui. O senhor quer dizer que dois tetos ou dois vencimentos? Isso mesmo, digamos que o teto. Deixa eu ler aqui o artigo da Constituição. Na verdade, eu comecei a abordar aqui a matéria e nem li o artigo. Ó, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer dos poderes, etc. Aí eu vou pular aqui. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados, no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador. Isso no âmbito do Poder Legislativo, né? O deputado estadual, no âmbito do Poder Legislativo, e dos desembargadores, né, vai ser limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, deixa eu colocar aqui, isso em números, né? Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Deixa eu só procurar aqui informação. Quanto é que está o subsídio hoje dos ministros do Supremo? Só um segundo. R$ 39.200.000. Esse aqui é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a remuneração máxima que pode ocorrer. Então, digamos que eu seja, sei lá, desembargador, juiz federal, tá bom? E minha remuneração seja R$ 35.000. E eu seja professor da UFC. E a minha remuneração seja R$ 6.000. Então, 35 mais 6 vai dar 41. E o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal é 39. Tá bom? Então, vai chegar no abate-teto e só vou poder receber. Na verdade, não é nem 39, porque 39 mil é o teto dos ministros do Supremo, só que quem é magistrado, né, membro do Tribunal de Justiça, é 90% do que recebe os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, só vou receber 90% de 39 mil, vamos arredondar para 40 mil, dá R$ 36.000. No máximo que ele recebe é R$ 36.000. Tá bom? É assim que funciona na prática. Eu estou lendo esse artigo aqui do teto, é o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Tá bom? Constituição Federal, artigo 37, inciso 11. Na verdade, ficou aí o 11 e eu não coloquei o artigo, né? Ok? Agora, uma questão que... Professor, por que você disse que é tanto descumprido essa questão do teto remuneratório? Eu coloquei aí que o parágrafo 11 da Constituição, do artigo 37, fala o seguinte: não serão computadas para efeito de limite remuneratório, de que trata o inciso 11, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Aqui que gera o grande problema. Por quê? Porque existem várias parcelas indenizatórias que a legislação tem colocado. Por exemplo, diária, auxílio transporte. Para magistrado, tem um amigo meu, juiz federal, ele disse que tem auxílio de verba para comprar computador, auxílio para comprar livro, tá certo? Tem o auxílio moradia. Então, essa quantidade de verbas faz com que elas são consideradas indenizatórias, faz com que a remuneração de um magistrado ultrapasse esse teto aí, que é de 36 mil, que é 90%, no caso, daquilo que recebe os ministros do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, se você verificar qualquer busca rápida aí no Google, vocês vão encontrar de várias pesquisas baseadas no portal de transparência que 70% dos membros do Poder Judiciário, da magistratura, recebem acima do teto, porque foram criadas inúmeras verbas, aí está o problema, né? Que é esse parágrafo 11, que são essas verbas de caráter indenizatório, né? E, por exemplo, no Poder Executivo, vou colocar o exemplo do professor, né? Há vários anos que um professor nem receber essas verbas indenizatórias eles recebem. Então, se eu for participar de um congresso, eu não recebo diária, eu não recebo auxílio transporte, tá? Eu custeio com o meu próprio dinheiro.
Agora, pelo que eu tenho ouvido dos meus amigos magistrados e membros do Ministério Público, todo congresso que eles vão, não vai faltar o pagamento dessa diária, dessa verba de auxílio, transporte, etc. Tá bom? Esse que é o problema aí do Poder Judiciário e do Poder, enfim, do Ministério Público. Na verdade, não é nenhum problema desses poderes, né? Acho que o problema é um problema de planejamento, tá? Planejamento do poder público como um todo, né? O judiciário tem o seu orçamento e ele age dentro das suas disposições orçamentárias. O poder executivo, como é bem mais extenso, né? Aí vai causar um desequilíbrio financeiro quando você cria qualquer verba dessa natureza, tá bom? É, tem uma pergunta sobre o artigo 16 da Lei 8.112. Deixa eu abrir aqui. Eu não entendi a pergunta. Eu entendi a pergunta que fala o seguinte: é difícil acessar a diária sendo professor federal? Bem, eu já tive direito à diária, mas há muitos anos atrás, desde a época do impeachment da ex-presidente Dilma, quando o país mergulhou-se numa crise financeira, que eu não consegui mais. Inclusive, tem portaria da Universidade Federal do Ceará e de várias universidades dizendo que está suspenso o pagamento dessas diárias, mesmo sendo direito do servidor público, tá bom? Na Lei 8.112, o pagamento de diárias está lá no artigo 51, né, das indenizações. Constitui indenizações ao servidor público. 1, ajuda de custo. 2, diárias. 3, transporte. 4, auxílio moradia. E a diária, né, é no artigo 58, a especificação, está dizendo que o servidor que a serviço se afastar da sede em caráter eventual fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas dessa despesa extraordinária com pousada, alimentação, locomoção, etc. Tá bom? Mas, na verdade, eu não tenho recebido. Por isso, quando eu vou apresentar um trabalho, não só no Brasil, mas como fora do Brasil, já apresentei vários trabalhos no exterior e aliás, nos últimos 4 anos, todos eles foram integralmente custeados, né, com o meu dinheiro, tá bom? É, voltando aqui, teto remuneratório. Existe, como eu já falei para vocês, com relação a outros temas, no site do Supremo Tribunal Federal, quando ele fala em jurisprudência temática, tem só sobre teto de servidor público, porque existem várias discussões acerca desse assunto. Vários casos concretos, não dava para eu enumerá-los aqui. Então, tal verba é ou não indenizatória, ou pode ou não acumular o teto nessa profissão ou nessa outra. Então, existem várias peculiaridades e que podem ser consultadas no site do Supremo, tá bom? Tem também o artigo 37, parágrafo 12, que diz o seguinte, que para fim do disposto que trata do inciso 11, que trata do teto, né, fica facultado aos estados também criar um limite único baseado no subsídio mensal dos embargadores. Então, os estados também podem criar um teto remuneratório, que a priori não é a remuneração do governador, eles poderiam colocar, existem alguns estados que fizeram emenda constitucional nesse sentido, dizendo que a remuneração máxima é o subsídio lá dos desembargadores do Tribunal de Justiça, tá? Que é 90,25% daquilo que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? Alguns estados, existem vários projetos de emenda constitucional no estado do Ceará e várias carreiras que querem
está aí nesse teto, não do governador, mas o teto do Tribunal de Justiça, tá bom? Por exemplo, carreiras fiscais, que tem uma certa preferência, inclusive na Constituição Federal, a gente está no artigo 37, e tem um inciso, deixa eu ver se eu acho aquele rápido, só um segundo. Tá aqui, é o inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então, como a legislação tem colocado a própria Constituição colocou essa precedência para os servidores fiscais, em alguns estados eles estão lá nesse teto dos desembargadores, em emenda constitucional, né, que colocam essa proteção para os servidores do fisco. Tá? Isso é uma grande briga no país inteiro. Questão corporativa, né? E redutibilidade dos vencimentos. Isso aqui é um assunto bastante atual, né? Porque a gente viu que o governo federal, alguns deputados da sua base propuseram essa redução de remuneração dos servidores públicos nesse contexto de pandemia, mas agora não estou lembrando se for, acho que foi um relator do projeto, ele negou esse dispositivo, salvo engano, era uma emenda aditiva do projeto inicial, mas a Constituição coloca o seguinte, no artigo 37, inciso 15, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Ressalvados, aí tem várias hipóteses aí que a gente vai comentar. Né? Na verdade, como eu já havia tocado aqui nessa abordagem de hoje, essa irredutibilidade, ela se refere ao valor nominal, né? O valor base lá da sua remuneração, do seu subsídio, e não confere direito, como eu já abordei aqui, ao reajustamento, tá bom? Por perda do poder aquisitivo da moeda. Então, a irredutibilidade é o valor nominal. Se você recebe 10 mil hoje, tá bom? Com base no seu vencimento e vantagem, no caso do servidor público, ou com base no seu subsídio, se você for um agente político, você recebe 10 mil, você não pode receber 9 mil amanhã, em razão de um projeto de lei que corte isso ou aquilo. Não significa dizer, pessoal, que alguma parcela da sua remuneração seja retirada. Por exemplo, eu tenho um auxílio saúde, tá? Pode ser que uma lei ela extingue o auxílio saúde, mas consequentemente eu tenho um aumento de remuneração paralelo. O que eu não posso é o meu valor nominal ser reduzido, tá bom? É logicamente se eu perco o meu auxílio saúde, o meu valor nominal vai ser reduzido. Então tem que ver como é que isso funciona nesse jogo remuneratório, tá bom? Então, assim, a priori, como que está baseado na Constituição, no artigo 37, inciso 15, mesmo sendo uma situação de força maior, mas a Constituição não colocou em nenhum dispositivo a possibilidade de redução de vencimentos. E, com base no que vocês aprenderam em direito constitucional, existem meios bem menos gravosos do país contornar essa situação de crise política do que cortando a remuneração de servidor público. Tá? Nós temos uma série de medidas que já foram sugeridas, como a própria tributação de grandes fortunas, a rolagem da dívida pública, né, que são trilhões, tá certo? Isso não vai comparar com o corte de remuneração de servidores públicos, até porque, olha o que é que eu estou fazendo agora. Estou trabalhando, né? Então, boa parte dos servidores públicos está fazendo home office, etc. Então, não se justifica nenhum tipo de corte de remuneração, tá certo? Agora, quem sabe um próximo poder constituinte possa prever que numa situação de pandemia, tá, possa haver o corte de carga horária, o corte de remuneração, tá bom? Mas com base nas regras constitucionais atinentes ao servidor público,
tá? Não é admitido a redução dos seus vencimentos, tá bom? Agora, se uma emenda constitucional fosse aprovada, tá bom? Isso iria ficar ao cargo do Poder Judiciário. Como é que o Supremo Tribunal Federal iria entender essa temática? Eu não posso adivinhar, né, meus amigos? O Supremo Tribunal Federal é um tribunal, às vezes, circunstancial. Então, eu não sei em que circunstância ele vai decidir uma matéria dessa natureza, tá bom? Eu já falei com vocês sobre a ideia de acumulação de cargos, né? Aquela questão que está lá no artigo 37, inciso, inciso 16, né? Que é a acumulação só pode ser de dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou dois cargos de empregos privativos de profissional de saúde com profissão regulamentada, tá bom? Lembrando que essa acumulação também vai se estender a cargos, desculpa, a empregos em função de autarquia, fundação. Então, você, por exemplo, eu estou sendo, sei lá, procurador federal, procurador de uma fundação, então é um cargo técnico, tá? Você também não pode ser procurador de uma fundação e procurador, sei lá, procurador do município. Seriam dois cargos técnicos, tá bom? Então, você não poderia ser procurador da Petrobras, uma sociedade de economia mista, e procurador do município, tá? Porque aí são dois cargos técnicos. Então, essa proibição de acumulação também se estende à autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias controladas, seja direto ou indiretamente pelo poder público. Mas o que eu queria abordar agora era essa questão da acumulação de agente político, cargo político. Quando é que é possível essa acumulação? Eu já coloquei aí. O único cargo que é possível a acumulação com serviço público, ou no caso de empregados públicos, essas hipóteses que eu acabei de abordar, seria o cargo de vereador, né? Então, o vereador, ele pode não só acumular os dois cargos públicos, digamos, o cara é professor e é eleito vereador, ele pode continuar sendo professor e também exercer o cargo lá de vereador. Vai receber as duas remunerações. Claro que também tem a questão do teto remuneratório, tá bom? Que a gente abordou há instantes atrás, tá? Mas são poucos os cargos que possibilitam essa compatibilidade de horário, né? Então, por exemplo, se a pessoa for, sei lá, um auditor fiscal, geralmente os auditores fiscais têm aquela função lá presencial, tem lá carga horário, ponto eletrônico. É difícil você compatibilizar, mas se você for policial, professor, médicos que fazem plantão, né? Algumas profissões você consegue fazer essa acumulação, né, com cargo de vereador. E no interior, pessoal, em municípios pequenos, né? Às vezes a Câmara de Vereadores se reúne, sei lá, uma ou duas vezes na semana, e aí é possível essa compatibilidade, né? Geralmente fica os expedientes internos, então é possível essa acumulação, tá? O vereador pode manter emprego privado? Pode sim. O vereador pode manter emprego privado, sem nenhum problema. O que não pode, pessoal, é um servidor público. Isso está lá no Estatuto do Servidor Público da União e também é reproduzido esse dispositivo nos estatutos dos servidores públicos do Estado e dos municípios, eles serem, tipo, sócio administrador de empresa, tá bom? Isso eles não podem. Deixa eu pegar aqui o dispositivo para vocês, para ler com calma.
Só um segundo. Artigo 117 da Lei 8.112, inciso 10. Está aqui, ó. Ao servidor público é vedado participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comunitário. Então, o servidor público ele não pode ser comerciante. Há essa vedação. Salvo, por exemplo, professores, né? Tem professor que não é regime de dedicação exclusiva, tá bom? Aí ele pode exercer o comércio, tá bom? Mas tirando esse cargo de professor, os outros cargos, ele é policial, ele é procurador, ele é juiz, ele não pode ser comerciante. Ele pode ser sócio de uma empresa, tá bom? Mesmo professor em dedicação exclusiva, no meu caso, sou sócio de um escritório de advocacia, tá certo? Então, eu tinha várias causas, centenas de causas. Quando eu passei no concurso de dedicação exclusiva, eu me afastei, tá? E entreguei para uns sócios. E, enfim, eu como sou sócio, eu deixei uma boa, vários contratos com clientes e várias causas, eu recebo lá uma distribuição de lucro quando ela ocorre, tá bom? Isso pode ocorrer. Então, por exemplo, digamos que eu queira abrir um supermercado, eu posso arranjar um sócio, um amigo, e dizer o seguinte, eu lhe dou 100 mil reais, tá? Então, 1 milhão de reais e você vai administrar, ou eu dou 1 milhão, você dá 500 mil e você administra, enfim, são questões de compactuação, né? Você não pode, enquanto servidor público, ser o administrador, tá certo? Mas você pode ser um acionista e receber distribuição de lucro sem nenhum problema, tá? Existem milhões de casos nesse sentido. Você pode ter 99% das ações, tá bom? Não pode administrar. Você tem que estar lá prestando seu expediente, tá bom? É... Tem uma pergunta aqui. Se durante uma campanha eleitoral o vereador precisa se afastar de seu cargo público. Olha, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas quem ocupa cargo público, existe um período de desincompatibilização, que é de 90 dias. Está lá na Lei 8.112, tá? Não, não, não é nessa lei, não. Acho que é na Lei das Inelegibilidades. Teria que procurar isso aqui agora. Mas eu posso procurar rapidamente. Lei Complementar número 64. É a Lei das Inelegibilidades. Lei Complementar número 64/90, 1990. Coloca aqui no artigo 1º, são inelegíveis, inciso... Ah, porque são muitos incisos essa lei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. É o artigo 1º, inciso 2º, a linha L.
os que servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos das entidades da administração pública direta e indireta, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção de seus vencimentos integrais. Então, o servidor público que venha se candidatar, tá certo? Ele tem que se afastar 3 meses antes, então ele junta lá, tipo, a ata do partido político, dizendo que ele é um pré-candidato, que ele foi homologado a candidatura dele na convenção partidária. Ele dá entrada lá no setor pessoal do órgão e ele vai ficar afastado por 3 meses recebendo a remuneração, tá bom? Ok? Eu acho que é essa a sua dúvida. Cargo privado, não. Se eu sou empresário, tá? Quero me candidatar, eu não tenho que me afastar. Existe, na verdade, não é o empresário, né? Existe uns impedimentos para a questão que é daqueles programas, quem está na mídia, né? Mas eu não tenho que decorar quais são os positivos. Eu peguei esse aqui que me veio à mente, que foi o caso do servidor público, tá bom? Da Lei Complementar 64. Ok? Deixa eu voltar aqui para acumulação de cargos. Então, só quem pode acumular cargo público com cargo eletivo é o caso do vereador, servidor público que seja eleito vereador. Qualquer outro cargo, estadual ou federal, por exemplo, deputado estadual, senador, deputado federal, governador, presidente da República, se a pessoa é um servidor público, ele vai ter que se afastar do cargo público, tá? Lembrando desses 3 meses antes, né? E ele vai receber a remuneração do cargo eletivo, tá bom? Mesmo que ele ganhe mais enquanto servidor público, tá? Digamos que o cara, sei lá, é eleito deputado estadual e venha receber, sei lá, 90%, né, do que ganha um desembargador, mas ele era procurador do estado, procurador do município, ele recebia bem mais, porque tem lá os honorários, né, de sucumbência, aquela verba honorária. Então, meu amigo, se ele quiser se meter nessa via política, ele vai ter que abrir mão da remuneração de procurador, tá bom? Agora, no caso do prefeito, não. O prefeito que é uma peculiaridade, ele pode optar pela maior remuneração. Ele vai ter que se afastar do cargo público. Então, por exemplo, eu sou auditor da Receita Federal, ganho lá 24 mil reais. E fui eleito prefeito de um município pequeno, do interior. E lá o prefeito ganha 11 mil reais. E aí, no caso, eu vou optar pela maior remuneração. E me afasto do cargo de auditor, mas vou receber a maior remuneração. Tá bom? Alguma dúvida até agora, além dessas aí que têm sido colocadas no chat? Eu queria colocar também aqui para vocês, pessoal, algumas vedações aos servidores públicos. Então, Professor, oi. a remuneração de prefeitos e governadores está vinculada a que parâmetros? É lei ou é algum salário de outra autoridade? Não, prefeito e governador vão ter as suas legislações previstas em lei, tá bom? Mas o parâmetro máximo é aquele do teto remuneratório que está lá no artigo 37, inciso 11. Se você ler o artigo 37, inciso 11, vai colocar, né, o limite, tá bom? Ó, não poderão exceder o subsídio mensal em espécies do ministro Supremo, aplicando como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Ah, sim, você quer saber o subsídio do prefeito, né? Isso. Quem é que define se é o Poder Legislativo do... É o Poder Legislativo. É o Certo. Poder Legislativo, tá bom? Agora, na verdade, isso é um grande problema. Na verdade, a iniciativa vem do Poder Executivo, mas tem que passar pelo Poder Legislativo. Isso é um grande problema. O prefeito, ele geralmente não
aumenta a sua remuneração, porque se ele aumentar a sua remuneração, isso é um efeito cascata, né? Então, geralmente, o governador e o prefeito, eles não aumentam as suas remunerações para evitar um efeito cascata no Estado para todos os servidores públicos, porque o teto remuneratório é a sua remuneração. Então, ele evita aumentar a sua remuneração, tá bom? Tem que ser feito todo um planejamento para evitar que o Estado ou que o município possa até quebrar e sejam ultrapassados os limites da lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Então, tudo isso é observado no processo legislativo. Então, voltando aqui para a Lei 8.112, eu queria só ler aqui alguns dispositivos para a gente concluir essa matéria servidor público. Na verdade, poderia também falar de regime jurídico único, direitos trabalhistas. Na verdade, tudo aquilo que está na CLT, a maior parte daqueles direitos, eles estão nos estatutos dos servidores públicos. Então, salário mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ou diurno, férias, licença gestante, licença paternidade, são direitos que estão lá na CLT, eles vão lá estar presentes certamente nos estatutos. Eu nunca vi um estatuto de servidor público, seja municipal ou estadual, que não tivesse isso. Todos seguem a Lei 8.112 e a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União, e eles vão prever esses direitos, tá bom? Uma questão que eu poderia só complementar aqui também é a ideia de estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade está lá no artigo 41 da Constituição, queria que vocês anotassem, e ela só é prevista, pessoal, para os ocupantes de cargo efetivo, não tem para empregado público, que é emprego, não é cargo, tá bom? Nem para aqueles cargos em comissão, só para cargo efetivo. E são 4 requisitos que você vai ter para ser efetivo, né? O concurso público, primeiro, segundo, a nomeação para um cargo efetivo, terceiro, 3 anos de efetivo exercício, isso eram 2 anos, a emenda constitucional foi alterada para 3 anos, mas mantém-se para 2 anos para o cargo de magistrado, é lá pelo artigo 93 da Constituição, e uma avaliação especial de desempenho. Então, quando você passa por esses 4 requisitos, a aprovação no cargo público, né, nomeação para o cargo efetivo, na verdade, isso é como se fosse um requisito só, que são meio que juntos, né? Você é aprovado e é nomeado. Aí o segundo requisito seria os 3 anos de efetivo exercício e depois a avaliação do desempenho. Quando você passa por isso, você vai ter direito à sua estabilidade. A estabilidade já não é mais essa ideia de que você não pode ser mais demitido, até porque eu vou já ver aqui os deveres dos servidores públicos e é muito comum a demissão no serviço público mesmo para o servidor estável, tá bom? Então, e quando é, professor, que ele vai perder o cargo? Ele vai perder o cargo ou por sentença judicial transitada em julgado, tá bom? Um processo, inclusive processo, a Constituição fala, eu não sei decorado aqui qual é o artigo, mas eu posso procurar, deixa eu procurar aqui. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46. Deixa eu voltar para ver. Artigo 5º, inciso. Não é. Não.
condenatória. Só um segundo, pessoal. Eu não estou achando, eu achei no Código Penal, né? Não achei na Constituição. Sei que o Código Penal coloca que são efeitos da condenação penal, né? A perda do cargo, função ou mandato eletivo, inciso primeiro, quando a pena aplicada, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, ou quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Tá? Então, quando houver essas duas hipóteses, o servidor público vai perder o cargo. Tá? Então, processo disciplinar, também o servidor público vai perder o cargo, mesmo sendo estável. Avaliação periódica de desempenho, tá? Que também é feita, elaborada. Não é muito comum no cotidiano da administração pública, mas isso pode acontecer. E o que é mais difícil que é excesso de despesa com o pessoal, que está previsto no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição. Também é muito difícil socorrer, tá bom? Outro assunto sobre servidor público que eu não vou comentar, pessoal, que é o regime previdenciário, porque vocês vão ver isso aí em direito previdenciário, tá? Que a reforma da Previdência tem alterado bastante, né? Mas essa questão do limite de idade, a aposentadoria compulsória aos 75 anos, eu posso depois abordar presencialmente com vocês alguns dispositivos. O que eu queria, na verdade, era voltar aqui, eu estava abordando os direitos, os deveres dos servidores públicos, tá? Lá pelo artigo 117, o seguinte, eu acho muito importante isso aqui. Ao servidor público é proibido: 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe. Então, eu vou dar os exemplos da universidade, né? Às vezes a gente vê o professor em pleno expediente, na semana da administração, na semana da contabilidade, na semana do direito, eles aproveitam para viajar e colocam lá Rio de Janeiro, né? Paris e tal. Na verdade, essas ausências aí, em geral, elas não são autorizadas pelo chefe, né? Então, pode ensejar um processo disciplinar, tá? 2, retirar sem prévia anuência da autoridade competente documento ou objeto da repartição pública, ele não pode retirar, tem que permanecer na repartição. 4, eu vou ler aqui os mais importantes, tá? Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, inclusive isso aqui pode ensejar o crime de prevaricação, você retardar de ofício ato que você deveria proceder, né? Tá? 5, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, esses apoios, tá? Geralmente isso é diferente na liberdade acadêmica, né? De um professor que ele pode ter, mas em geral você não pode estar, enfim, fazendo essas discordâncias, esses elogios a pessoas políticas, etc.
Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade. Então, é o caso do... Isso é muito comum, né? Isso, artigo 41 da Constituição, que versa sobre a estabilidade, né? É o que eu estava lendo aqui com vocês. Isso mesmo. Aí tem os parágrafos, tá certo? Então, voltando aqui para os deveres de servidores públicos. Então, cometer a pessoa estranha a atribuição, desculpe, isso. Cometer a pessoa estranha a repartição, o desempenho das suas atividades. Então, tem professores, eu já peguei histórias de universidades, no caso da Universidade Federal do Ceará, que um professor era desembargador, ele mandava o motorista dele copiar no quadro umas coisas, uma tarefa, hoje vocês vão dissertar sobre, sei lá, os deveres do servidor público. Aí ficava lá o motorista dele e passava horas e uma hora lá esperando os alunos responderem e depois pegava o papel e voltava para casa, né? Então, isso era muito comum. Hoje é difícil mais de acontecer, né? Até porque todo mundo tem celular e as coisas estão mais transparentes. Houve uma melhora considerável nesses assuntos, né? Que mais? Coagir seus subordinados a se filiarem a partido político, associação sindical, profissional, né? Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança o cônjuge, companheira, a questão do nepotismo, né? Participar da gerência ou administração de sociedade. Eu falei para vocês que é proibido, né? Isso vai gerar... Existe lá, só na universidade um setor só de acumulação de cargos, para saber se pode, se não pode acumular, tem processo administrativo, só para ver como isso é uma situação muito complicada nas universidades, né? Atuar como procurador junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistencial de parente até segundo grau, então você não pode, só se for lá para representar seu pai, seu avô, etc. Receber vantagens, propinas, né, etc. Proceder de forma desidiosa, preguiçosa, tá bom? Isso aqui, utilizar recurso material ou pessoal da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, enfim, você não pode utilizar o notebook da universidade para as suas questões privadas, você não pode... Eu já vi vários processos que, na verdade, não era um prefeito, né? Não era um servidor público, era um prefeito, um agente político, né? Mas o prefeito, ele pegava os tratores da prefeitura e os servidores públicos para fazer obras, construírem açudes. Já peguei vários casos nesse sentido, de jurisprudência dos tribunais de contas, tá? Mas acontece. Teve um caso no IBAMA, aqui no estado do Ceará, mês retrasado, de uma pessoa, um servidor, que ele chegou lá no final de semana, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. E ele pegou os ar-condicionados que uma pessoa tinha comprado, que o IBAMA tinha comprado, e colocou na caminhonete dele um dia de sábado e levou. Aí o vigilante, né, anotou a placa, tirou foto, e ele está respondendo a um processo administrativo disciplinar. Quem me contou isso foi um aluno meu do mestrado, que é advogado da União, e me relatou esse caso, né? Como é que pode um servidor concursado de uma autarquia, né, o IBAMA, praticar ato dessa natureza, né? Praticar usura, né? São questões muito relevantes. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessas proibições, né? Enfim, vou suspender aqui.